presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou os inquéritos e indiciamentos pela Polícia Federal dos deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e do cabo Gilberto Silva, do PL do Pernambuco. Segundo Lira, o plenário é inviolável e a voz dos deputados é a voz do povo e não será silenciada. Ainda que esses deputados estejam usando o espaço para espalhar informações sem provas e que o Conselho de Ética não esteja fazendo nada, não é, senhor Arthur Lira? Quem vai contar essa história pra gente é a nossa querida Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, o corporativismo tá em alta, é isso? Exatamente. Não é surpreendente ver o Lira tomando partido sempre do pior lado da história, né? Inclusive o próprio Arthur Lira, que é acusado aí pelo deputado Glauber Braga de perseguição. E quando a gente vai olhar quem são as pessoas que têm as denúncias aceitas e quem não tem denúncia aceita, a gente percebe de fato que existem aqueles prediletos, né, do sistema. Agora, não surpreende o que o Lira fez, eu vou já lhe pedir, não vou nem fazer muita cerimônia, Sofia, vou lhe pedir para colocar o primeiro vídeo do Lira, que ele fez uma abertura, fez um texto imenso, são 8 minutos de texto, né, de leitura desse texto, que foi enviado à íntegra para a imprensa, em que ele faz uma crítica bastante dura à atuação da Polícia Federal. E isso não é só sobre, né, o Marcel Van Hatten nem o cabo Gilberto. Isso também é muito sobre a própria atuação do Lira, tá? Então, acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho do que ele fala, por favor. Vamos lá. Inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988 assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos, inclusive, alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas, em especial, duas que aconteceram, eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição, elas não merecem o tratamento que estão tendo nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação. Detalhe que o próprio Van Hatten, né? Tá aqui, ó, no cantinho esquerdo da tela. Que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Era isso, Dai? Exatamente, é isso, né? É patético, acho que eu não tenho um outro adjetivo para essa cena.
A gente tem aí, inclusive, também uma vida do Van Hatten, um motivo pelo qual ele foi indiciado pela Polícia Federal. E é importante a gente pontuar, né, nominalmente, o Lira fala do Van Hatten e fala, né, do Cabo também. E a gente tem aí duas pessoas que não expressaram apenas opiniões. A gente vai passar o vídeo do Van Hatten para o pessoal de casa, se não acompanhou, né, o que o Van Hatten falou, é interessante a gente saber exatamente o que ele disse, porque uma coisa, eu estava até falando com a Ana ontem, uma opinião é dizer, olha, seu cabelo está bonito, seu cabelo está feio, gostei do seu óculos, não gostei, isso é uma opinião. A gente vai ouvir o que o Van Hatten falou, e aí o pessoal do chat decide, né? Coloca aí se vocês acham que isso é opinião ou se isso realmente vale a pena um inquérito, né? Vamos lá, Sofia, por favor. Bora lá. Na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvares Chor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, gosto ou não gosto do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos. Todos têm direito ao devido processo que fizeram com eles. É errado. Os 2 fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news. Eu vou ficar até segurando isso aqui. Ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, deputado Chico Alencar. Esse Fábio Chor aí é um delegado que está atuando aí em várias investigações relacionadas ao golpe e que já foi difamado pelo Marcos Duval, senador Marcos Duval, já foi difamado pelo Alan dos Santos, pelo Oswaldo Eustáquio. Os caras, assim, realmente pegaram esse cara pra partir pra cima dele. E acham que é assim, que, vou tentar impedir uma investigação, porque vamos e convenhamos, quando eles atacam o delegado dessa forma, é isso que eles estão tentando fazer, impedir, dificultar a investigação, e vai ficar por isso mesmo. Exatamente, talvez até tirar aquela pessoa, né, que seja a mais combativa ali na linha de frente, e aí quando tem uma troca de investigação, o próximo delegado ele teria que ficar a par, isso atrasa as investigações, atrasa todo o processo, e é mais ou menos isso que aconteceu. A gente inclusive acompanhou essa troca, né, de cadeiras que funcionou bastante durante muitos anos, com o próprio caso da Marielle Franco. É muito nessa linha, né, que funciona o pensamento. Que foram 5 delegados diferentes, né, que assumiram o caso da Marielle, se eu não me engano, antes da Polícia Federal chegar e fazer o que tinha o trabalho que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não fez em anos. Exatamente. E aí a gente tem tanto o Van Hatten, que foi esse vídeo que nós vimos, atacando o delegado da Polícia Federal, e detalhe, o ataque é justamente chamar o delegado da Polícia Federal de bandido. A sua atuação é como uma atuação de bandido. Não à toa, o inquérito é justamente para salvaguardar ali, né, o porquê está sendo chamado de bandido, qual é a prova de que ele é um bandido, qual é essa atuação. Então, daí, mais uma vez, existe uma coisa que, de fato, é a liberdade de opinião, de expressão, que está assegurada na própria Constituição, uma outra coisa é você sair ofendendo as pessoas. Inclusive, o inquérito da Polícia Federal está fazendo o que o próprio Conselho de Ética não faz. E aí é até engraçado, né? Quando, detalhe que o cabo Cabo Gilberto, ele falou a mesma coisa, ele foi na mesma linha, inclusive na defesa dele, quase que eu trazia a defesa, mas acho que não vale nem a pena a gente ver o rosto, né? A gente já viu o Van Hatten, a gente não precisava ver o Cabo Gilberto, e o que ele diz é, eu matei, eu roubei, eu trafiquei drogas, não, então por que eu estou sofrendo um inquérito? Por falar a verdade? E qual é a verdade? A mesma coisa que o Van Hatten disse, mais uma vez, sem nenhum tipo de prova, sem nada que aponte uma ilegalidade por parte da investigação da Polícia Federal.
E vale a gente ressaltar que a Polícia Federal investiga, entrega o inquérito para a Justiça e são os juízes que aí vão determinar, né, se está correto, se é cabível ou se não, né? Então as provas são coletadas pela Polícia Federal, ou seja, é uma investigação. Ele é apenas um servidor público que está ali exercendo sua função do seu trabalho. E dito isso, eu também gostaria de lembrar para o Lira, por exemplo, que o Conselho de Ética, esse ano, absorveu uma pessoa, que é o deputado da Cunha, né, que é o deputado ali que foi aí acusado, inclusive, o deputado do PP de São Paulo, e ele foi acusado pela ex-namorada de agressão. Mas ele não foi acusado pela ex-namorada de agressão sem apresentação de provas. Inclusive, a gente já mostrou aqui uma matéria enorme do Fantástico, inclusive também, né, traz detalhes. A ex-namorada do deputado da Cunha chegou a gravar momentos em que ela aponta, né, que foi agredida, por mais que não tenham imagens exatamente no momento da agressão, tem todo o áudio e ela narra o que são aqueles barulhos, ela narra os gritos, ela inclusive gravou as ameaças que foram feitas, né? O depoimento da Cunha também, ele fala, né? Eu falei aquilo, mas não foi intencional, realmente a gente foi por uma luta corporal, mas eu segurei, eu não bati, eu segurei. Então, assim, tem tudo isso registrado e o da Cunha ele foi absorvido pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que arquivou esse processo, na verdade. Então, quando o Lira fala que a gente tenha internamente os nossos processos, é muito engraçado, né? É ridículo, porque internamente, se contra uma agressão não está sendo feita, imagine contra, né, uma difamação, um abuso de poder, um abuso da honra, né, contra uma outra pessoa. Então, o que o Lira está fazendo, inclusive eu também lembro, né, dos irmãos Brazão, que o Congresso da minha Câmara ficou empolvorosa. Não pode deixar que ele seja preso agora, porque ele ainda tem a imunidade parlamentar. Então, eles tentam se resguardar, porque vai que surge aí, né, o próprio Lira tem um inquérito, e tem um inquérito, não, tem uma acusação, né, de agressão contra a ex-mulher e muitas outras acusações contra a ex-mulher. Então, é sempre interessante, né, resguardar. E não só isso, também tem kit de robótica, né? Isso, exatamente. Então, vai que algum desses processos vá à frente, né? Então, ele também está aguardando, com essa defesa, que ele vai garantir ali pelo menos alguns votos para que ele também não seja aí, quem sabe, né, preso ou mantido preso. Então, tem todo um contexto como esse. Que pena que a gente está passando por um momento de um congresso tão insalubre, né? É isso, Sofia. Dito isso, tem uma hora que esse corporativismo não funciona, né? Quando é alguém combativo da esquerda. O Glauber Braga corre um risco bem real de ser caçado. Não, então, assim, esse corporativismo, ele tem lado, e o lado é a direita. Enfim, mais alguma coisa, Dai? Não, ficamos por aqui, Sofia. Então, muito obrigado pro pessoal que assistiu esse corte até o final e pro pessoal que está ao vivo, não sai daí, que logo logo nós estamos voltando com mais plantão. Até mais!